Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família nesse momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Não esqueça, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações e não só compartilhe esse projeto, mas o multiplique, faça-o brotar no coração de quem você ama. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam dadas ao Teu nome todo louvor, toda honra, toda glória, e seja manifestado em nós o Teu poder, a Tua força, a Tua graça. Dá-nos, ó Pai, os dons do temor, da piedade, da fortaleza, do conhecimento, do entendimento, da sabedoria e do conselho. Aumenta em nós o dom da fé, fortifica em nós o dom da profecia, promove em nós o dom da cura e dos milagres. E conceda-nos o dom das línguas, infunde em nós o Teu Santo Espírito e frutifica em nossa alma o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Obrigado, querido Pai, por ter nos enviado Jesus, Teu amado Filho, para a nossa salvação. Ó Jesus, Tu, o Verbo encarnado, a Palavra de Deus de onde provém toda a criação, pelas Tuas chagas abertas em Teu corpo mutilado pela paixão à humanidade, pelas Tuas mãos ensanguentadas, sangradas na cruz por amor ao Pai e por amor a mim e meus irmãos e minhas irmãs, toca agora em nosso coração, cicatriza as nossas feridas, cura as nossas mágoas, extirpa os nossos ressentimentos, transforma as nossas dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. E que, consagrados pela Tua palavra, sejamos merecedores da abundância da Tua felicidade. Amém. Queridos, o Salmo 65 nos diz assim: A Ti se deve o louvor, ó Deus, em Sião, a Ti se cumpra o voto em Jerusalém. A Ti que escutas a oração, vem todo mortal por causa do seu pecado. As nossas culpas pesam sobre nós, mas Tu as perdoas. Feliz quem escolhes e chamas para perto, para morar nos Teus átrios. Queremos saciar-nos com os bens da Tua casa, com a santidade do Teu templo. Com o prodígio da Tua justiça, Tu nos respondes, ó Deus, nossa salvação. Esperança dos confins da terra e dos mares distantes. Tu firmas os montes com Tua força, cingido de poder. Fazes calar o fragor do mar e o estrondo de suas ondas. Acabas com o tumulto dos povos. Os habitantes dos extremos confins tremem diante dos Teus prodígios. Fazes gritar de alegria as portas do Oriente e do Ocidente. Visitas a terra e as regas, enchendo-a com Tuas riquezas. O rio de Deus está cheio de água. Fazes crescer o trigo para os homens. Assim preparas a terra. Irrigas seus sulcos, aplanas os torrões, molhas a terra com as chuvas e abençoas seus germes. Coroas o ano com Teus benefícios, a Tua passagem goteja a fartura. Gotejam os pastos do deserto e as colinas se cingem de júbilo. Os prados se cobrem de rebanhos, com o trigo se douram os vales, tudo canta e grita de alegria. Glória e louvor ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eterno é o seu amor. Esse Salmo 65, pelos dons da terra, obrigado, Senhor. Ele realmente é espetacular. Cada versículo dele propõe uma reflexão, e cada reflexão demoraria em torno de 40 minutos, pelas riquezas que Deus nos coloca no coração durante a leitura desse salmo maravilhoso. Mas no versículo 2, que está escrito: A Ti se deve o louvor, ó Deus, em Sião. E Sião, nome dado a uma fortaleza de uma tribo pré-israelita, localizada na colina sudeste de Jerusalém, que foi chamada de Cidade de Davi. E após a morte do rei Davi, no Monte Sião foi erguido o Templo de Salomão. Tempos depois, Sião passou a se referir e a simbolizar Jerusalém e a terra prometida. Nos versículos 3 e 4, a Ti que escutas a oração, vem todo mortal por causa do seu pecado.
Me lembra o Santo Agostinho que disse: ó feliz culpa que mereceu tão grande Salvador. Querido amigo, querida amiga, você já parou para pensar o que levou o pai para submeter seu filho a perder tudo, até mesmo sua dignidade? Para que serviu este sacrifício de Jesus? O que foi que fez com que o filho deixasse de sua realeza, a sua perfeição, para deixar-se ser tratado como um malfeitor, abrir mão de sua natureza magnífica para assumir a insignificância, a vulnerabilidade de um corpo perecível e frágil? Por que o filho faria isso? Para atender o pedido de seu pai? Somente uma resposta: o amor à criação de Deus. Eu imagino o pai falando: a humanidade vai se perder. Só existe uma maneira de reverter isso. Então o filho diz: pai, eu vou. Isto realmente é estupendo, pensar desta forma. Então, que culpa feliz, pois foi através do meu, do seu, do nosso pecado que temos a bela chance de conhecermos a profundidade do amor de Deus. Que culpa feliz! Por ela, Deus vive entre nós. Somente o amor perdoa, somente o amor crê, espera e suporta. A nossa vida terrena é apenas para contemplarmos um pouquinho desse amor, pois a sua plenitude teremos somente no céu. Por isso Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. E São Paulo continua: um lugar que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. No versículo 5 diz: queremos saciar-nos com os teus bens. Quais são os bens de Deus para nós? É a herança que Jesus definiu como a vida eterna. Temos que pedir, enquanto nesse plano terreno, coisas que nos lembram o céu. E quais são? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. São os frutos que pedimos na oração inicial. Por isso, nunca deixe de pedir esses frutos todos os dias em sua vida. Versículo 6. Esperança dos confins da terra e dos mares distantes. Santo Agostinho também tem uma outra frase magnífica. Esperar significa acreditar no amor, ter confiança nas pessoas, dar o salto no incerto e abandonar-se a Deus totalmente. A esse Deus que é a nossa justiça, nossa salvação. O poder vem somente de Deus e também somente está em Deus. No versículo 8, faz escalar o estrondo das ondas. Esse texto se confirma em Mateus 8, 23, 27, onde Jesus repreende os ventos e o mar. Nesse texto tem duas perguntas e fica como tarefa achar essas duas perguntas e colocá-las lá nos comentários. No versículo 9, também confirma Mateus capítulo 24, 27. Assim será a vinda do Filho do Homem, e aqueles que com alegria o receberem. Olha que coisa interessante, essa palavra alegria é a chave para a liberdade e a conquista de nossos projetos. A alegria do Senhor é a nossa força, Neemias escreve. Estais sempre contentes, São Paulo vai nos falar. A música vai dizer: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus vai nos dizer que a minha alegria esteja em vós e ela seja completa. A alegria, portanto, é a chave para a nossa felicidade. No versículo 10, aqui está a promessa de Deus: visitas a terra e enche-a com tuas riquezas. A terra é o nosso coração, e quem está em Deus está repleto de suas riquezas. E quais riquezas? Aquelas que também pedimos na oração inicial: o temor, a piedade, a fortaleza, o conhecimento, o entendimento, a sabedoria e o conselho.
É como diz em Eclesiástico 34, o espírito daqueles que temem a Deus está procurado. Olha só que coisa interessante. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado quando Deus olhar para eles. Que magnífico! Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva, e os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor, para quem olha ela é quem é a sua força. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. O Senhor só se dá àqueles que o aguardam no caminho da verdade e da justiça. O Salmo ainda diz: o rio de Deus está cheio de água, faz crescer o trigo. Jesus falou isso quando disse: de quem crer, jorrarão rios de água viva. Nunca mais se terá sede, pois o Senhor é o Deus que nos preenche com a sua água que faz crescer o trigo. Ou seja, Deus não deixa faltar nada na vida de quem o ama e segue os seus mandamentos, que confirma o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus nos faz uma outra promessa no versículo 11: preparo a terra, irrigo os seus sulcos. Ele nos cura das feridas, aplane o terreno do nosso emocional e nos faz frutificar para o bem. Lá no versículo 12, ele nos diz que teremos em todo o ano os seus benefícios, as suas bênçãos, e que essa fartura ela é gotejada, ou seja, ela é feita de forma lenta, não somente de uma vez, confirmando que a prosperidade e a abundância ela caminha a passos curtos, porém consistentes, precisos e constantes. Para quem ama a Deus, e os desertos de nossa alma se farão vales onde tudo prospera. E a abundância de Deus em nossa vida será na medida do nosso louvor e da nossa alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.